Tenho mais de 50 tratamentos. Que análise devo utilizar? Essa é uma pergunta bem legal, assim, né? Existem algumas áreas que a gente trabalha com um número de tratamentos muito grande, né? Eu posso dizer na minha própria área, que é genética e melhoramento, que quando eu estava no meu mestrado, no meu doutorado, a gente tinha uma parceria muito bacana com a Embrapa Agroenergia, na figura aí do professor, do pesquisador, né, Bruno Laviola, e nós trabalhávamos com experimentos com em torno de 200 genótipos, ou seja, 200 tratamentos. Tá? E quando eu trabalhei nos Estados Unidos também, lá nós tínhamos experimentos em torno de 500 tratamentos. Quando nós temos esse número grande de tratamentos, né, não faz sentido, por exemplo, rodar um teste de Tuque. Já pensou você com 200 tratamentos fazendo um teste de Tuque? A ambiguidade que você vai ter ali de letras é uma coisa espantosa. O seu alfabeto não vai dar conta. Talvez o software dê até pau, né? Porque o alfabeto não vai dar conta e deve dar erro. Eu nunca fiz o teste, poderia até fazer depois no R para ver se roda, mas eu acho que deve dar erro. Porque deve passar da letra Z e o teste não vai ter mais o que colocar, ou talvez até já programaram para colocar alguma coisa. Não sei o que seria. Então não faz muito sentido a gente realizar teste de comparação de média nesse caso, tá, pessoal? Então, quando nós temos esse número muito grande de tratamentos, a gente parte para análises mais generalistas, né? Análises que trabalham sim com esse número grande de tratamentos, mas trabalham de uma forma onde é muito mais fácil você tirar alguma conclusão. Essas análises são chamadas de análise multivariada. E hoje existe uma tendência em trabalhar com esse tipo de análise, tá? É algo assim que o pessoal tem utilizado bastante. As revistas científicas têm, vamos dizer assim, têm apoiado esse uso, porque eles aceitam muito mais artigos que trabalham com análise que trabalham com análise multivariada do que artigos trabalhando apenas com análise de variância, tá? Então, assim, são análises muito utilizadas. E aí, dentro da análise de variância, nós temos uma quantidade enorme, né, de análises que podem ser realizadas. Vou citar as duas principais aqui, que podem ser utilizadas quando nós temos um número muito grande de tratamentos. A primeira delas é a análise de componentes principais, tá? Ela é uma análise que engloba todas as suas variáveis numa única análise. Então, se você avaliou, por exemplo, 100 variáveis, vai estar tudo dentro de uma única análise. E a gente tem um objetivo principal na análise de componentes principais, verificar quais dessas variáveis contribuem mais para a variabilidade dentro dos seus tratamentos. Então, isso é muito legal. Por quê? Às vezes, você avalia lá aquele monte de variáveis, 50, 100 variáveis, tem gente que faz isso, e tem um monte de variável que não contribui com praticamente nada, né? E tem umas que são principais, e aí você pode focar naquelas. E isso a análise de componentes principais nos dá esse resultado de uma forma bem legal. Uma outra análise multivariada, uma outra técnica, né, multivariada que eu gosto muito é a análise de agrupamento. A análise de agrupamento, ela vai agrupar dentro de um dendrograma aqueles que são mais parecidos, né, os seus tratamentos que são mais similares. Então, ele vai formar vários grupos e você consegue discutir em cima desses grupos. Então, esse grupo aqui, esses tratamentos são mais similares. E isso não é levando em consideração uma única variável, você leva em consideração todas as variáveis do seu modelo. Aí pode vir até uma segunda pergunta. Léo, qual é a melhor estratégia, então, de se trabalhar? A melhor estratégia é, primeiro você analisa os componentes principais.
ali você já elimina todas aquelas variáveis que não contribuem muito, né, para a variabilidade dos seus tratamentos. E aí, depois você faz a análise de agrupamento apenas em cima das variáveis que realmente são importantes. Porque senão você coloca um monte de variável, entre aspas, lixo, dentro da sua análise, e aí a sua análise de agrupamento não fica legal, não fica aquela análise bacana. Tá? Então, para quem perguntou, né, em relação a esse número de tratamentos, a análise, as técnicas multivariadas você pode utilizar sem problemas, né, para esse monte de tratamento. E eu citei as duas principais, que é a análise de componentes principais e a análise de agrupamento, mas tem várias outras, tá? Tem análise de correlação, correlação parciais, correlação canônica, análise de fatores, análise de correspondência, análise discriminante, entre outras que eu poderia citar aqui, né? Mas análise multivariada é uma disciplina da pós-graduação, né? Então a gente teria que ficar aí pelo menos 60 horas conversando sobre análise multivariada para tentar falar todas as técnicas.